Bom dia para você que está aqui no Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e também a quem sonha em empreender. E para nós que somos empreendedores, clientes, sabermos o que tem de bom no mercado, o melhor no mercado aqui no Brasil. E, gente, esse projeto é um projeto que realmente eu ganhei do Papai do Céu, ele me deu. E eu tenho trazido pessoas que têm valores alinhados, e isso é tão importante para nós, para você que nos assiste e para mim também. E hoje eu tô com um convidado muito especial, mas é muito especial mesmo. Eu quero que vocês recebam ele com muita energia. Ele vai ensinar muito para você que está aí nos assistindo, para mim, porque eu aprendo muito aqui também. E eu já vou falar quem é. Ele que é nascido em Fortaleza, no Ceará, e atualmente reside aqui em Sorocaba, gente, pertinho. Formado em marketing e tem MBA em gestão comercial. Ele é mentor de vendas, ele é mentor de gestão, mentor de oratória. Olha só, gente, olha que responsa. Ele é pai de 2 princesas, cristão, marido da Kellen e escritor do livro A Procura de um Pai. Olha o título desse livro. Eu tive a honra de conhecê-lo em cima de um palco, aqui pertinho. Vamos receber ele, Miguel Kelson. Valeu! E aí, Gabriele, tudo bem? Eu tô Bom dia, ótimo. bom dia para você que tá aí nos assistindo agora. É uma honra para mim estar aqui, né? E é o primeiro podcast que eu venho falar sobre paternidade. Uau. E é um assunto que mexe muito comigo. Esse livro vai ser lançado agora, dia 15 de junho, mais conhecido como próximo mês aí, né? Dia 15 de junho vai ser um marco na minha vida, né? Eu já recebi o livro tá lindo, né? E muito obrigado pelo convite. Pode Ser Franca, com certeza já é sucesso no Brasil. Amém. Né? Muito obrigado por esse convite. Eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa daqui. Ah, com certeza. Olha, Miguel, o título do seu livro foi o que, sabe, despertou o meu olhar para sua profissão. Por você também, lá em cima daquele palco onde a gente se Olha conheceu. aí, que legal. Né? E agradecer também ao Anderson Prudente, aí, nosso amigo, que foi a pessoa que nos conectou de alguma forma, né? Sim, com certeza. Em cima do palco a gente se conheceu. Se não lá fosse o Anderson, você não estaria aqui hoje. Verdade, viu? Verdade. Muito obrigada, Ander. E A Procura de um Pai, que título lindo. E antes da gente falar sobre ele, eu gostaria de saber um pouquinho, as pessoas que estão aqui nos assistindo, um pouquinho da sua trajetória profissional, um pouquinho do Miguel. Rapaz, é grande, viu? É grande. Eu saí de Fortaleza, Ceará, fui para Maceió ser sócio de uma pessoa que não deu muito certo a sociedade. E aí eu recebi uma proposta para gerenciar uma indústria no mesmo segmento que eu já atuava, que era a indústria automotiva, né? A indústria de produtos automotivos, que ajuda desde a limpeza do carro até da vitrificação. Então, quem gosta de cuidar do carro, ama produtos. Lá em casa, a Kelly briga muito comigo, a Kelly. Né? A Kelly briga porque tem muito produto. Eu recebo muito produtos de algumas indústrias, né? E atualmente também recebi uma proposta para gerir uma indústria de Jundiaí. Uau! É uma indústria aí que já está há muito tempo, mais de 50 anos no mercado. E a gente está lançando um novo produto para o mercado de produto automotivo. É uma das frentes aí que agora eu estou tocando também. Muito né? bom. E depois que eu saí de Maceió, eu fui para Blumenau. Passei um ano em Blumenau. Só que antes de chegar em Blumenau, a gente estava indo de carro, tinha uma L200. E quando a gente estava descendo a Serra de Medina, em Minas Gerais, o carro bateu o motor. Uau! Bateu o motor do nada, gente. Tava descendo a serra, não pegava sinal de celular, os caminhões passavam, balançava assim o carro. A sua viagem foi interrompida. Foi. E a minha esposa, ela tava grávida de 6 meses da Liz, que é a mais novinha, que hoje vai fazer 3 anos em setembro. Ai, agora. Que gracinha. E a Radassa, e a gente ainda tava com o primo da Kelly, né, o Elias, no carro, e eu digo, meu Deus, e agora? Sem celular, sem nada, tive que pedir carona no meio da rua, né? Cheguei no canto pra ver se era bateria, que eu não entendo muito de motor, não entendo nada, só sei cuidar da estética do carro, que foi o que eu aprendi, mas motor mesmo, muito ruim. Eu disse, caramba, e agora? E aí a gente pegou uma cegonha e fomos pra Sorocaba, porque a gente
tinha um casal de amigos lá, e aí eles nos receberam e me ajudou a colocar o carro para consertar. Era o único ponto de referência que vocês tinham aqui em São Único. Paulo. Sorocaba, lá em Sorocaba. E aí, quando a gente está entrando na cidade, isso era por volta ali de umas 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite. Quando a gente está entrando na cidade, a gente vê uma placa bem grande, amarela, dizendo: Sorocaba é do Senhor Jesus. Meu Deus. E eu Até disse, arrepia essas coisas. arrepia, e eu disse assim, nossa, que cidade linda, que legal chegar e ver uma placa dessa tão bonita, com o nome lá, Sorocaba é do Senhor Jesus. E aí já deu uma paz no nosso coração. Só que o meu destino era Blumenau. Só que Deus, ele me queria trazer para Sorocaba. Uau. Ele queria que você colocasse suas vistas Isso, ele lá. disse assim, ó, eu acredito muito em Deus, eu acredito que ele está em todas as coisas. E aí eu disse, olha que cidade legal. Qualquer dia a gente vem morar aqui em Sorocaba. Foi. E aí a gente chegou depois resolveu tudo, eu tive que ir para Blumenau, passei um ano lá gerenciando essa indústria e começou a acontecer várias coisas, sabe? A minha visão já não estava mais batendo com a visão do dono, porque empreender é isso. Quando eu entro numa empresa, qualquer uma, eu entro com a visão do intraempreendedorismo. Você precisa ser dono do negócio, a visão de dono. E as pessoas, elas parece que não têm esse senso, porque é um senso de intraempreendedorismo. As Isso. pessoas, a maioria, tá? Algumas pessoas, né? Não todas, mas a maioria. Elas entram com, o quanto eu vou ganhar, o que eu tenho que fazer? E só. E como que você adquiriu esse senso de esse skill, né, que falam hoje? É um skill e assim, é muito forte porque como é que eu adquiri? É engraçado, né? Eu entrei como vendedor numa empresa. Essa empresa eu sou apaixonado por ela até hoje, né? É a iByte, que é a maior empresa do Norte e Nordeste de tecnologia. Então, a iByte para mim foi uma escola. Quando eu entrei lá, eu não tinha muito esse senso de responsabilidade, de autorresponsabilidade, de visão de dono, não tinha. E lá tinha uma política muito forte, era entranhada mesmo assim, estava no sangue de todos da empresa. Uau. Que era o quê? Ó, aqui é o seguinte, nós te reconhecemos bastante, tem premiação, medalha, reconhecimento, tudo. Você é valorizado, você ganha bem aqui. Mas é o seguinte, 3 meses sem bater meta, tá fora da empresa. É uma pressão, mas não tem tanta tensão, né? Como que é? Né? Não, assim, as pessoas amam trabalhar lá. Que incrível. Eu contratei um vendedor na época, que eu já estava como gestor, que chamado Baiano. Ele tá lá até hoje, ele arrasta todas as medalhas. Que Eu tô incrível. falando de uma empresa com 700 vendedores. Uau. O cara que eu contratei hoje, ele arrasta todas as medalhas. Mas por quê? Porque eu tava com 2 meses, e completando 2 meses, e eu lembro como fosse hoje, sentado no chão, alguns no banco, e o gestor, na época, apresentando o resultado, e de 12 vendedores que tinha na loja, eu era o 11º. E aí, eu vendo esse resultado lá, né, o ranking, em 11º eu comecei a rir. Olha, lá em último lugar. Penúltimo. E aí, em penúltimo lugar, o gestor olhou pra mim e falou assim, Miguel, você tá rindo de quê? É a fuga, né? Bem sério. E eu fechei a cara, né? Na hora, fiquei logo todo vermelho, da cor do uniforme, né? Aí eu disse, não, nada não, desculpa aí. Aí ele, você sabia que com 3 meses aqui você tá fora da empresa? E eu disse, caramba. Caí, parece que a responsabilidade veio sobre mim naquele momento. Eu agradeço até hoje a vida dele. Por quê? Porque foi a partir dali que eu reconheci que eu precisava mudar, precisava modelar. E eu fiz 5 anos de teatro. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, né? Eu fiz 5 anos de teatro para poder melhorar uma habilidade que eu não tinha, que era de falar em público. Então, E para vendedor isso é fundamental. fundamental. Vendedor, ele é um ator. Aham. Ele precisa entender de pessoas, precisa saber se expressar, precisa saber se comunicar para poder vender o que ele está vendendo. E vende uma ideia, E né? vende uma ideia. Exatamente, vende uma ideia. E a partir daquele momento eu
virou uma chave. Eu disse assim, a partir de hoje, eu vou ser o melhor. Em tudo que eu fizer. Em tudo que eu colocar a mão, eu vou procurar ser o melhor. Pode ser que eu não seja o melhor, mas eu vou procurar ser o melhor. Melhor do que eu fui ontem. Gerou uma competição comigo mesmo. Aí eu comecei a mudar. Isso Eu teve comecei- resultado em quanto tempo, assim? Porque você Em um mês. Uau! É a partir de uma decisão, A partir de uma de uma decisão, exortação. de uma exortação, em um mês eu mudei. Isso era assim, tava faltando 10 dias pro final do mês, né? Eu comecei a chegar mais cedo na empresa. Eu trabalhava de 10 horas da manhã até às 16 horas. Era em shopping. Então, eu comecei a chegar mais cedo e a sair mais tarde. Eu comecei a estudar. Eu reabri minha faculdade, que estava trancada. Foram vários insights que veio assim de repente na minha vida. Pá! Por conta de uma exortação. Você falou tudo, de uma exortação. Ele abriu minha mente. E veio a autorresponsabilidade sobre mim. E eu entendi que, poxa, eu cheguei agora, mas eu já não sou mais novato. Novato é quem tá ali 5 dias, aprendeu, já era. Tu já não tá mais no rol dos novatos ali. Então bora correr. Foi o que eu fiz. Eu comecei a usar o teatro. Eu olhei para os 3 melhores vendedores. O Anderson, o Antônio Paes Neto e o Thiago, que eram lá da empresa. Eu disse assim, eu vou modelar esses caras. Eu vou literalmente modelar esses caras. Eu comecei a olhar como é que eles atendiam, por que eles vendiam. Eles começavam a atender e de repente, do nada, lá vinha um cliente cheio de sacola. E eu disse, nossa, por que eles conseguem? E eu parei, no outro dia que eu levei essa chamada, eu não vendi nada. Eu disse assim, eu vou só colar desses caras. Eu vou ficar bem coladinho aqui escutando. Gente, eu não sei se você já pegou o papel e a caneta aí, tá anotando modelagem, gente. Modelagem é fundamental em tudo na sua vida. Tudo. Aí você colou do lado deles. Colei do lado e disse assim, vou escutar. Como é que ele fala? Ficava escutando, só escutando. Ah, entendi. Esse outro, como é que ele se movimenta? Porque assim, o Anderson, ele vendia, ele falava bem baixinho. Não, essa função aqui desse notebook é assim, assim, assim. O Antônio Paes Neto, ele já era mais agressivo. Ele falava já com, sabe, com autoridade. Dominante. Ele falava e o cliente, gostei desse cara. Ele sabe o que tá falando, eu vou comprar. E comprava e levava o que ele oferecia. Confiança é tudo, né? Confiança é tudo. E o outro, tinha o Lourão também. O Lourão era meio que do surf. Bonitão, surfista e tal. E quando... Não, bonitão ele não era tanto, não, mas... Ele tá eu fiquei refletindo depois, não, mas é um cara bonito, mas não tanto, né? Aí eu fiquei olhando o Lourão, ele conversava pra caramba com o cliente. Ele chegava, o cliente sentava com ele, conversava, o cliente ia só pra tomar um café com ele. Olha só, eu carisma. Dizia, rapaz, o Lourão também, ele perde muito tempo, né? Como é que vai ficar conversando assim? Tem que vender. Só que eu entendia que muita gente procurava o Lourão por conta da indicação. Porque ele tinha um relacionamento tão grande com os clientes que os clientes trabalhavam para ele. Eu disse, que incrível. Entendi. Colocar o cliente para trabalhar para você. O cliente trabalhava para ele. E eu disse, olha que legal, né? Pelo relacionamento. Então, aí eu comecei a entender agora por que eles também perdiam vendas. Eles também perdiam vendas. Eu disse, por que eles perdem venda? Ah, entendi. Peguei. Presta atenção aí, ó. Essa chave vai virar para você. Por que eles perdiam venda? Porque eles atendiam todo mundo como eles atendiam. Não como era o cliente. Não como era o cliente. E aí eu disse, esse cliente, se ele tivesse sido atendido pelo Lourão, tinha comprado. Se ele tivesse sido atendido pelo Anderson, ele tinha comprado. Se ele tivesse sido atendido pelo Paes Neto, ele tinha comprado. Se ele tivesse sido atendido pelo Thiago, ele comprava. Aí eu comecei a analisar agora o cliente. Eu disse, opa, isso é questão de 1, 2 dias, tá? Só analisando. Você abriu sua mente. Abri minha mente, como se eu pegasse um elevador. O meu gestor, Marcos Freitas, hoje ele mora aqui em Alphaville. Ele também é treinador, palestrante. É um cara que eu me inspirei muito nele. Ele disse assim, Miguel, quando você chegar na sua loja, você pega um elevador, sobe pro 5º andar. Sobe pro 5º andar.
e olha a tua operação lá de cima. Vê como é que tá funcionando tudo, se tá tudo ok, se tá isso. E eu comecei a fazer isso aí antes mesmo de ele me dizer. Quando eu era vendedor, eu olhava e disse assim, como é que tá? Como é que funciona aqui? E aí eu vi, esse cliente aqui, se ele fizer isso, vai vender. Então eu comecei a mudar. Então quando o cliente estava entrando na loja, eu olhava pela forma de andar, pela roupa que ele estava vestido, se ele usava óculos ou não, né? Se ele era alinhadinho ou não, se ele falava alto ou falava baixo, se ele gesticulava muito. Então, é o perfil comportamental de cada cliente. Se era dominante. Eu nem entendia de coach Olha na época, né? isso. Eu fui entender depois, né? Mas se ele era dominante, se ele era influente, se ele era estável, se ele era conforme. Analítico. Então, para cada um é uma forma diferente de vender. E até em cima dos palcos. Até em cima Você dos precisa palcos. passar informação para todos. Para todo mundo. Senão você É não é um bom essencial. palestrante. Exatamente, porque senão você só se conecta com uma parte. E hoje tem muitos palestrantes que eles só falam para... Ele parece que ele foca em um público e só vai falar para aquele público ali. E aí os outros ficam no celular, saem, vão no banheiro, perde ali o encantamento. E aí eu comecei a aprender sobre vendas e estudar a fundo, me dediquei. No meu 3º mês, eu já fui para 2º lugar, Uau! Caramba! De 11º para o 2º. por conta de atitude Uau, gente. E uma decisão. e uma decisão. Que incrível. É o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E você colocava tudo em prática, porque hoje a gente Tudo. vê muito aquela obesidade mental, né? Que a pessoa estuda, faz curso, lê livro, faz tudo e não tem a oportunidade de colocar em prática ou não tem a iniciativa também. Não tem iniciativa. É mais a iniciativa. É. Porque a oportunidade você cria. Se não vem, você cria. Uau. Por exemplo, no mundo da estética automotiva, eu rodei o Brasil todo palestrando. Já fui para o Paraguai palestrar, já fui para a feira nos Estados Unidos, que é a maior feira da América Latina, que é o SEMA Show. Que Acontece em Las sensacional. Vegas. Então, quando eu entrei no mundo de lash design com minha esposa, eu disse... Peraí, explica aí pra gente. O que é lash designer? É quem faz aquelas extensões de cílio, né? Que vai colando aqueles fiozinhos ali, um por um. Legal. Aquilo é extensão de cílios. A lash que faz isso aí, né? E eu via... Eu disse, como é que a gente faz para palestrar nisso aí? Porque como ninguém conhecia, as pessoas também não convidavam para palestrar, né? E eu disse... Como é que a gente faz para palestrar nisso aí? Se ninguém convida, se não tem a oportunidade, cria a oportunidade. Muito bom. Aí foi aí que a gente começou a organizar o congresso. Que foi em Sorocaba. Em Sorocaba. Então, a gente parou, sabe onde a gente parou Na nessa conversa aqui? Na indústria lá em Blumenau. Na descida de Medina, viu De a placa em Medina, Sorocaba, Isso. voltou para a indústria em Blumenau. Fui para a indústria em Aí Blumenau. a visão começou a não ficar alinhada. Se bater com a visão do dono. Que é muito importante, tanto na empresa quanto no relacionamento, na área profissional, qualquer área da sua vida você precisa. As pessoas que andam com você, pelo menos uma visão alinhada, né? Exatamente. Tem que ter uma visão alinhada. E às vezes assim, a gente foi para a IBITE por conta da cultura. Então, onde foi que eu desenvolvi essa visão de dono? Foi na IBITE. A gente tinha muito treinamento, vivia a empresa. Na IBITE, eu saí de vendedor, fui para consultor líder, depois fui para supervisor de loja, depois fui para gerente regional, cuidava de 2 operações no Maranhão e no Piauí. Uau! Cuidava de 6 lojas no Maranhão e no Piauí. Então eu passava uma semana no Maranhão, uma semana no Piauí, outra semana no Maranhão e outra semana em Fortaleza, em casa. Mas eu viajava segunda e voltava sexta. Sábado e domingo eu sempre estava em casa, né? E aí, nesse meio termo aí, a minha filha, Radassa, que hoje já tem 9 É lindo anos, esse nome. ela tava na barriga da mãe. E aí eu disse, não pode continuar com essa loucura, porque eu quero ser o pai que eu não tive. E ela ficaria procurando um pai. Né? Exatamente. Porque tem muitos pais hoje que eles são vivos, estão dentro de casa, mas não são presentes. E hoje tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Nossa.
Eu disse, eu não quero isso pra minha filha. Eu quero ser o pai que eu não tive. Eu quero estar do lado dela em todos os momentos. E quando ela nasceu, eu não tinha nenhuma tatuagem, né? Hoje eu tenho uma tatuagem aqui, né? Que tem o nome dela, Sara Radassa. Por quê? Porque foi um marco na minha vida. Né? Quando ela nasceu, eu fiz essa tatuagem realmente para marcar ali, para eu nunca esquecer que foi o momento mais importante da minha vida. Não só porque eu ia ser pai, mas porque eu ia completar uma ressignificação que me machucou durante muito tempo da minha vida, que foi a ausência do meu pai. Que, como você falou, isso foi o que nos conectou mais forte, né? Não foi o lado profissional, vendas, gestão, oratória, não, mas foi o lado da paternidade. É a minha missão. Hoje eu carreguei como minha missão. É por isso que o nome do livro é A Procura de um Pai. Que nome, gente. A Procura de um Pai. Quantas mulheres, quantos homens estão procurando o pai que está vivo? Eu acho que a pior dor é essa órfã de pai vivo, porque você sabe que você tem um, mas e a rejeição? E a dor do abandono? Que é uma dor que é instalada na carne mesmo, dói igual uma ferida física. Isso interfere no profissional do ser humano também. Antigamente, as pessoas falavam muito sobre o papel da mãe na vida de um filho. E não falavam muito do papel de um pai. Mas hoje, está se falando mais sobre isso. Né? Eu vejo muitas pessoas, eu não sei também se foi o meu foco que foi para isso. Porque o pai, o que é que o pai faz na vida de um filho? O pai dá proteção. Porque se o filho tá com problema no colégio, o que é que ele fala? Eu vou chamar meu pai. Ai, que delícia poder falar isso, não? Mexe comigo não, que eu vou chamar meu pai, hein? Tem até uma história engraçada. A minha filha estava sentada no colégio à tarde, que aí eu fui buscar ela no colégio, né? E aí tinha umas meninas mais velhas do que ela e começaram a insultar. E minha filha é muito de boa. A Radassa, a Liz não, a Liz já é mais valente. Rapaz, se mexerem com a Liz, eu acho que a Liz já parte logo pra porrada. Ela vai fazer 3 anos, ela é valente. Pensa na menina valente. Opinião forte. A Radassa não, é mais meiga, mais tranquila, mais calma. Gente boa demais, good vibes. Ai, que delícia. E aí ela veio assim, tipo, sorrindo, né? E eu já olhei no rosto dela, eu vi que alguma coisa de errado não estava certo. Aí eu disse, o que foi, filha? Ela disse, não, nada não, pai. Eu não falei, o que foi? Ela disse, não, as meninas ali, brincando comigo, me chamando de feia. Aí eu disse, foi? Essas enviadas de Jezabel. Peraí. Daí eu disse, quem, filha? Aquelas ali. Naquele momento, eu disse assim, isso foi uma forma só de dizer pra ela que eu tava ali. Eu disse assim, pô, peraí, filha, vamos aqui. Aí eu chamei as meninas e disse assim, vocês estavam fazendo o quê? Ei, você aí. As meninas olhando pra mim. Aí eu disse, não faça mais isso não, viu? Senão eu vou chamar seu pai pra conversar. Aí elas, não foi eu. Sabe, as meninas começaram a, não, se desconcertar. Aí a minha filha pegou e fez assim, ó. Né? Tipo assim, olha, meu pai me protege. Pra ela poder sentir que eu tô ali, eu sou a proteção dela. E ao mesmo tempo, eu já treino ela pra que essas coisas não influenciem em quem ela é. Porque ninguém é feio. Nós somos todos imagens semelhantes e semelhança do nosso pai, né? Hoje eu li uma frase do Felipe Valadão, do livro dele 100 por 1. Fala assim, a mesa não é lugar para pessoas perfeitas, e sim para os filhos. Amém. A mesa é lugar para os filhos. A mesa é lugar para os herdeiros. Né? E todos nós somos filhos de um pai. Que o elo foi Jesus Cristo, quando ele veio. Porque a Bíblia fala que Jesus ele foi o primogênito. Ele era filho único, porque Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio ao mundo como o único, para se tornar o primeiro.
Isso é muito lindo, gente. Isso é emocionante. E a cura da paternidade por Cristo foi o que me direcionou. Porque pai dá direção. Forte. Pai dá direção. Dá. É a segunda coisa. Pai dá proteção, pai dá o destino. Ele te dá a orientação, te dá o norte. É. E você sabe, Kelson, eu vou abrir um pouquinho aqui para você. Eu venho da empresa de comércios, né? Meus pais têm rede de pastelarias e eu sempre trabalhei com eles. E quando eu fui mudar de profissão, eu só mudei porque eu tive um encontro com Cristo e ele falou, eu vou te dar um caminho. E às vezes, ontem mesmo eu estava, Senhor, porque às vezes a gente questiona, né? Senhor, tem certeza? Né? Tem certeza que esse caminho... E ele dá um jeito de confirmar a certeza. Eu tava tentando assistir uma live ontem e caía na live de outra pessoa. Eu falava, mas não é isso que eu quero assistir. Aí eu falei, eu vou escutar o que essa mulher tem pra falar. Imagina, ela confirmou exatamente os questionamentos. Gritando ainda. Meu Deus, o senhor gritou hoje. Era pra ti mesmo, né? É incrível. E quando se cura a paternidade, principalmente na vida de uma mulher, as coisas mudam. A gente consegue descansar. Igual a sua filha. Eu imagino que ela consegue ter um repouso, sabe? Eu tenho meu pai, eu tenho meu porto seguro. Não importa o que elas estão falando de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Exato. Por quê? Porque ela tem identidade. Identidade. Curada. Ela sabe de onde veio. E eu tive a minha identidade abalada durante muito tempo. Por quê? Porque a minha mãe, ela falava que meu pai, ele tinha morrido num acidente de avião vindo para São Paulo. Uau. Olha só. E onde é que eu tô hoje? Em São Paulo. Porque eu acho que sempre foi implantado isso na minha cabeça. Meu pai tá em São Paulo ainda. E aí, com 8 anos, que ela decidiu contar e disse assim, teu pai é o Cláudio. Aí eu disse, sério? O cara que corta o meu cabelo? Que eu chamava de tio? E aí... E ele perguntava pra ela também se eu era filho dele. Porque a gente era muito parecido. E ela falava que não. Que não era. Só que na minha certidão de nascimento, até hoje, na minha identidade, carteira de motorista, tem pai, não contém. Uau. Até hoje. Até hoje. Aí Só que ficava aquela dúvida, sabe? Aquela dúvida, será se é, será se não é? E aí quando eu completei 34 anos de idade, eu liguei pra ele. Pai, seguinte, amanhã eu tô passando aí, nós vamos fazer o exame de DNA. E você já o chamava de pai? Já. Aí disse, não precisa não, mas se você quiser nós vamos. Mas eu protelei, procrastinei essa decisão durante muito tempo, por quê? Porque e se não fosse? E aí? Já construí, queira ou não, uma figura paterna aqui, que eu procurei durante muito tempo, já construí nele se não for. Porque ele, em algumas vezes que a gente conversava, ele falava, será se é, será se não é? E nunca assumiu a responsabilidade de pai. Nem física, nem emocional, nem espiritual e nem financeira. Porque a minha mãe, ela sempre falou assim, eu sou teu pai e tua mãe. Eu sou teu pai e tua mãe, tu não precisa. Muitas mães fazem isso na vida de uma criança. Livro eu falo, mãe, não faz isso. Eu já fiz isso. Eu sou mãe solteira, eu já tive a tendência a fazer isso, é um orgulho. Eu consigo, eu dou conta. É um medo de ser rejeitada, um medo de seu filho ser rejeitado também, que você vai a coberta. Protegendo. Assim. Eu faço tudo. Não, nem vem. Não rejeita que eu faço tudo. É mais ou menos essa mensagem que a gente passa. A gente já rejeita antes. E assim, eu não culpo minha mãe. Porque tem até a música do Legião Urbana, né? Que fala, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Essa música é bem profunda. Né? E eu disse assim, cara, minha mãe, ela tinha suas justificativas, que nada justifica, mas ela tinha lá os problemas, os gigantes dela, que ela não conseguiu destruir na época, que a gente constrói gigantes na nossa mente que atrapalha a vida do outro, mas, pô, aconteceu. E assim, eu sou grato, tanto a ela quanto a ele. Eu ressignifiquei isso porque se hoje eu sou o que eu sou, é por conta que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida.
para que eu pudesse ajudar mais pessoas. Então, o livro ele vem para dizer assim, ó, faz isso aqui. E eu estava dando uma mentoria para um grupo, né, que é o LAP, que é Líderes de Alta Performance, lá do Espírito Santo. E tinha uma menina lá, que a cada mentoria eu lia um pedacinho do livro para elas, que elas gostavam, né? Lê aí hoje e tal. E eu li a parte do DNA. E ela tinha um filho com um cara que estava separado. E o cara falava assim, esse menino não é meu. E ela falava, é teu. Aí disse, não, não é. Assumiu, mas ficava naquilo. Quando ela leu o capítulo, quando eu li para elas o capítulo do DNA, ela disse, Miguel, eu vou fazer o DNA. Uau. No outro dia ela foi, fez o DNA e deu lá. Aprovou que ele era o pai. E a partir daí, o relacionamento dele com o filho mudou por completo. Uau, gente. Quando ela me mandou um texto dizendo isso, eu comecei a chorar. Por quê? Porque, caraca, o livro nem foi lançado ainda e já está ajudando pessoas. Então, esse é o propósito. Que incrível. Esse é o propósito. E hoje, todo lugar que eu chego, que eu vou falar sobre vendas, gestão, oratória, eu falo sobre paternidade. Imagina. A terceira característica do pai é o quê? O pai, ele dá limite. E é tão importante. É o amor, né? O limite é o amor. A criança, o adolescente, ela implora. Ela precisa. Ela implora. Ela implora por isso. Ei, tô aqui. Ela faz algo de errado para quê? Porque o pai, ele diz, quê? O pai faz isso, você que é filho já se treme todo. Porque o pai, ele tem uma autoridade que é dada por Deus. Quando Abraão ele está prestes a morrer, ele chama o filho para quê? Para colocar a mão sobre a cabeça e abençoar. Porque a autoridade ali, ela Transferida. é transferida. E o pai, ele tem esse poder. Eu só falo com minha filha uma vez. Não. Pronto. Ela sabe. Quando a mãe vai falar, ela quer argumentar. Uhum. Não, mãe, mas não sei o que, não sei o que. Aí a mãe fala o quê? Eu vou Fala com seu chamar pai. teu pai. Aí Isso é bom, né? Até pra esposa isso é ótimo. Porque, oh, meu Deus do céu, né? Chega uma hora que não dá mais. não dá mais. Eu já falo, eu vou ligar pro seu É. pai. As coisas mudam. Mudam. Porque Mas- o pai tem essa autoridade. A Mas mãe, foi ela a decisão que eu tive, viu? De deixar eles assumirem o posto de pai. Sim, o posicionamento, o posto que foi designado por Deus. Exatamente. A mãe, ela não pode interferir, né? E nem o pai pode interferir no colo da mãe, porque quando tá doente, tem nada melhor do que o colo da mãe, né? Eu tô doente, vai lá, a mãe O cheiro da cuida, mãe. a mãe deixa deitado na cama, a mãe leva comidinha, né? Faz aquele caldozinho. A mãe é mãe. Meu Deus, o pai, ele já não é mais tão assim como a mãe, né? Mas o pai, ele é aquela figura ali que ele dá destino, ele dá proteção, destino e dá limite. Tão necessário. Deus, quando ele criou o mundo, ele deu limite pro mar, pro sol. Porque se não tivesse limite, era impossível habitar na Terra. Se não tivesse os limites. E eu fui um jovem muito rebelde. Muito rebelde mesmo, assim. De fugir de casa. Tem um capítulo que é a fuga. É. Por quê? Vai lá. Não, é do DNA. Eu tô curiosa. Ah, do DNA, Com 34 anos. eu liguei. Daí a gente tá já vendo, né, entra que eu nesse já daí. saio muito assim. Não, tá ótimo. Tá tudo conexo. Tá entrando tudo em ordem. E o DNA, quando eu liguei, pai, amanhã eu tô passando aí. Ele, beleza, vamos. Se você quiser. Eu fui lá, eu paguei. Eu paguei o exame. Uau. Você se posicionou Me mesmo. posicionei Como de autoridade verdade. ali. Eu disse assim, amanhã eu tô passando. Peguei o meu carro, fui buscá-lo em casa. Entra aqui, bora. Cheguei, fizemos o exame. Eu saí com o coração aflito. E o pior, que o resultado só sai no outro dia. Uau. Meu Deus do céu. Eu fui conhecer o que era ansiedade naquele dia. E paciência. E paciência. A Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor. Eu fiquei, meu Deus, e agora?
Eu tava vendo a hora de eu infartar e não ir receber o exame no outro dia. E qual era o seu medo? O medo de não ser. Uau, Porque eu ia ter que começar a procura de novo. a procura. A procura de um pai. A procura de um pai por quê? Porque desde criança, como eu não tinha a figura de um pai, eu tenho o meu avô, né? Eu fui criado por vó. Uhum. Minha mãe, ela não Ele tinha... tem carinha, viu? E De criado por vó, né? vó. Até o cabelinho assim, bem penteadinho. Criado por vó. E assim, embora eu fui criado por vó, a pressão era maior da minha avó do que da minha mãe. Minha avó era pressão, que Deus a tenha, porque ela fez Maria Gomes de Mello. Uau. A Dona Maria, ela teve um papel muito importante na minha vida, porque ela era cajado. Da mesma forma que ela era carinho, ela era cajado. Uau. Ela dava muita, sabe? Eu fui criado como um filho mesmo. Uhum. Desde quando eu nasci, foi ali na casa da minha, da minha avó. E o meu avô, o seu José de Mello, ele tá vivo ainda. Ai, que Meu coroa bênção. tem 97 anos. Uau. Garotão, lúcido, né? Eu agradeço demais a vida dele. Teve um dia que, no aniversário dele, acho que foi de 90 anos, né? 90 anos, eu cantei aquela música do Lucas Luco, Linda. que de 10 vidas, 11 eu te daria. Foi vendo? Por quê? Eu queria cantar pro meu pai, mas a figura paterna que eu tinha era do meu avô. Só que o meu avô, quando eu nasci, ele tinha 60 anos já. Uau. 60. Então, assim, já não tinha mais o pique de ficar acompanhando o garotão. De correr, jogar bola, Correr, agachar jogar no chão. bola, soltar pipa, agachar e brincar, não tinha, né? E aí eu procurei nele, eu procurei nos meus tios, eu procurei o pai no padre, eu procurei o pai no pastor, procurei o pai no professor, né? Então, eu fui procurando o pai. E assim, não encontra, até que eu encontrei, que foi Deus. Nossa. Porque tem um capítulo que é o de volta à origem. Porque nós somos dele, nós somos criaturas eternas, Sim. que nós estamos aqui na terra de passagem. Então nós vamos voltar para casa. Amém. Às vezes E eu é- pergunto, quando que é, Senhor? E tá perto, viu? Meu, tá Também muito perto. pergunta, né? Olha lá. Tá muito perto, né? E assim eu disse, quando eu voltar, eu vou dar um abraço no meu pai. Que é Deus. Acho que vai ter uma fila grande, assim, né? Ai. Vai ter uma fila bem grande, mas vamos lá esperando e vamos chegar, vamos abraçar, porque quando eu encontrei Jesus, aí eu descobri que ele era meu pai. Uhum. Que a Bíblia fala que ele nos conhece desde o ventre da mãe. Foi ele que nos colocou lá dentro. Ele usou um homem, que foi o Cláudio Façanha, ele usou para colocar dentro da barriga da minha mãe. Ele usou minha mãe para me transportar durante 9 meses e para me criar também durante a minha vida. E quando eu voltei à origem, eu ressignifiquei muita coisa. Quando eu fiz alguns cursos de coaching, né, para entender, né, como é que funciona um pouquinho da cabeça humana, lendo, conversando com psicólogos, eu vi que nós somos únicos, filhos de um pai que é real. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Mas quando a gente fala pai, é diferente. Total. O pai, Deus, ele não é aquela pessoa que tá lá em cima, ruim, que vai dizer, eu vou te castigar, eu vou fazer isso. Não, Nunca, jamais. ele é pai. Ele é pai. Ele fala assim, se o pai da terra, ele te dá, imagina eu. Deus, ele quer nos dar muitas coisas. Às vezes nós não estamos preparados para receber. E ele sabe disso. Ele sabe, ele é tão pai de um jeito, ele é tão amor de um jeito que ele fala, não vou te dar até você estar preparado. E para você estar preparado, eu vou te dar as provações. A prova, ela existe para você passar, não é para ser aprovado, não. É uma passagem É também. uma passagem. É que uma- nosso cérebro humano acha que vai durar isso pra sempre. Pra sempre. Não e vai. Não vai passar. E aí eu encontrei meu pai, de fato, Foi um naquele. encontro com Jesus que você teve ou Foi. foi um caminho?
foi um encontro com Jesus que eu tive. Assim como Saulo de Tarso, que hoje é Uau. Paulo, Uau. Você caiu do cai cavalo? do cavalo. Cai do cavalo assim, valendo. Você pode contar aqui pra gente um pouquinho? Ah, Um pedacinho. um pedacinho. Como eu não tinha limite, tinha vezes que eu saía pra curtir, eu passava, um mês fora de casa. Uau. E minha mãe ligava, cadê tu? Tá onde? Né? Eu disse assim, não, eu tô aqui na casa de uma amiga minha. Tava na casa da Débora, lá na praia. Só que ela era do mesmo colégio, Uhum. a gente ia pro colégio junto, né? E aí tava tudo certo, tranquilo, amigaça mesmo. E a gente surfava e tal, e ia curtir, ia beber e tudo. E eram os nossos amigos, né? Os nossos Você amigos sente o ali. pertencente ali, porque o Isso, pertencimento, ele é importante pro ser humano também. demais. E aí eu ficava de boa, vamos curtir, vamos tal. E depois eu voltava pra casa, como se nada tivesse acontecido, porque eu não tinha limite, Era ilimitado, vamos sair, bora. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu não tava nem aí pra nada. Então, eu fazer isso me afastou muito de tudo e de todos. Eu era muito rebelde. Tipo assim, as pessoas em casa, eu fico imaginando assim, se eu fosse meu avô, minha avó, minha mãe, eu digo assim, meu amigo, sai de casa e não volte nunca mais. Porque eu dei trabalho. Dei trabalho ao ponto de olhar para as pessoas e dizer assim, caraca, ninguém me ama. Mas é porque eu era insuportável. Eu não me suportaria. E aí depois que eu encontrei Jesus, né? Eu me reconciliei comigo mesmo, com todos. Eu era muito ferido. Tinha uma época, quando eu tinha uns 7 anos, 6, 7 anos, que eu ia pro colégio, na reuniões de pais e mestres, que eu olhava pro lado e via os coleguinhas tudo com pai. Cadê meu pai? Aí você, o que é que seu pai faz? Ah, meu pai é bombeiro. O seu? Ah, meu pai é vendedor. Ah, o seu? Não, meu pai é marceneiro. Ah, o seu? E o seu? Boa pergunta. Também queria saber. Nossa. Eu não sabia. E aí eu chegava em casa, porque eu não tinha ninguém do meu lado. Meu avô não ia mais, meu avô não tinha mais nem tempo aí. Aí eu chegava em casa, eu entrava debaixo da cama, eu começava a chorar, e eu começava a arranhar a parede com a unha, arranhar a parede. Isso é uma coisa que eu ficava lembrando assim. E quando eu comecei a escrever o livro nessa parte, eu comecei a chorar, porque eu voltei lá atrás. Eu disse, era muito trauma. Eu acho que um dos mais traumas é quando você realmente precisa. Tipo assim, me comportei mal no colégio. Chama quem? A mãe ou o pai? Os pais, né? Uhum. A mãe ou o pai. Minha mãe trabalhava. Às vezes meu avô que ia. Uhum. Não tinha o pai. Meu avô ia. Assim, não, meu avô era muito de boa. Meu avô, ele vai viver mais uns 10 anos aí, eu acho. Tranquilo. Tranquilão. Sua filha puxou ele. De boa. Meu avô, confusão, ele só... ele ficava assim na mesa. Porque meu avô trabalhava na ferrovia e ele avisava quando o trem ia chegar. Uhum. Então ele tinha um costume de ficar assim, ó, na mesa. Não, ele ficava só assim, ó. O pau torando dentro de casa e ele... O almoço tá feito já? Foco na solução. E assim, ele ficava de boa. Então, assim, ele é muito tranquilão, né? E eu sou muito grata a ele, a minha avó, minha madrinha que pagou meu colégio. Uau. Era um sacrifício para ela pagar, porque ela era assalariada. Uhum. E eu precisava de apostila no colégio que eu estudava, no colégio particular. Ele, na época, era um salário mínimo para pagar. E minha madrinha era um salário mínimo e pouquinho que ela ganhava. E eu digo, meu Deus do céu. Aí eu recebi a apostila atrasada. Você se sentia culpado? Muito culpado. Muito. Por quê? Nessa época eu já sabia que ele era meu pai, os meus irmãos por parte de pai. E assim, eu não olho por um lado negativo, tá? Eu olho porque assim, cara, eu ralei muito pra chegar onde eu cheguei. E se eu tivesse as condições que meus irmãos paternos tiveram, talvez eu não estaria aqui. Talvez você não teria que ter se esforçado tanto. Tanto. Isso. E eu vendo aquela situação toda, recebendo a apostila atrasada.
a farda que era uma farda por ano, porque não tinha como comprar mais de uma. E meus amigos eram tudo playboy. Nem todos, né? Eu tenho uns que até hoje são meu melhor amigo hoje é o Anderson Gomes. Eu amo demais esse cara. É mais do que um amigo, é um irmão. Né? Eu considero ele mais irmão do que todos os que eu tenho. E a gente dividia comida no colégio. Uau. A gente é amigo desde aquela época. Então a gente descia por trás no ônibus para não pagar passagem, para poder comer a merenda. Fazer coisa errada para poder... Ah, mas Deus perdoa. Deus... Deus Amém. sabe Graças disso. a Deus que Deus perdoa e joga no mar do esquecimento. Ele nem lembra mais, viu? Ele perdoa e não lembra. E não volta, não. Tu lembra aquele negócio? Não, ainda bem, né? É. E quando eu fui pro primeiro ano, eu disse assim, eu tenho que parar com isso. É muito chato você receber a apostila atrasado. Teus coleguinhas do lado estão estudando e tu, ei, o que é que tem aí? Qual é a tarefa pra fazer? Porque eu tinha que fazer. Senão ficava acumulado. Então eu pegava a apostila do outro, que não gostava muito de estudar, e eu pegava e estudava. O cara que começava a dormir, eu, me presta aqui tua apostila, que tu vai dormir mesmo, né? E, Dava um jeitinho. E dava um jeitinho, e eu tinha que estudar ali, porque não dava pra estudar em casa. Aí depois a apostila chegava, porque é atrasado, pagava atrasado. Aí depois tinha que negociar no final do ano as mensalidades para poder começar a estudar no outro ano. Uau. Eu disse, eu preciso parar com isso, eu preciso ajudar minha madrinha também, que ela não tem obrigação com isso. Aí a autorresponsabilidade já começou a tomar conta de mim. E a urgência. E a urgência. Te vira, negão. Uhum. Bora, vai cuidar. E aí eu teve uma seleção para ser estagiário do colégio. E o que é que o estagiário ganhava? A mensalidade. Ele não precisava pagar o colégio. Trabalhava um turno. Uhum. E ganhava 35. Uau. R$ 35 por mês. 35. Era Dinheiro naquela Era época, dinheiro. né? Dava pra pagar a passagem, que era 28 centavos na época, né? Dava pra pagar a passagem. Gente, faz tempo. Quantos De anos você ida e tem? volta. Lá em Fortaleza era, viu? Eu tenho Ó. 37. Nossa. 37. Parece 20, né? Mas É, criado por vó é assim. Fica com cara exagerei, né? de Peguei bebê, né? pesado aí, 20 anos. Aí eu comecei a trabalhar no colégio. Aí eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Fazia teatro à noite, teatro, futsal, vôlei. E o teatro era pra se me desenvolver. ajudar, porque eu, até os 15 anos de idade, eu era aquela pessoa que ficava segurando a cartolina assim, ó. Ai, não dá pra viver assim, gente. Aí a pessoa que ia apresentar falava assim, ó, ei, para só de tremer aí pra eu poder ler, porque o outro também já tava nervoso, que ele não conseguia ler, que eu tava tremendo, ele disse, para só de tremer. Aí eu parava assim. Deus do céu. Eu tinha muita vergonha. A pessoa falava assim, bom dia, Miguel. Aí eu, bom dia. E lá eu fui criado assim no colégio, ou em casa, né? Onde tem adulto, criança não fala. Cala a boca. Ó, vai chegar o fulano de tal, que é importante, é rico. Isso, a criança, ela leva pro mundo adulto também, né? Leva. Por quê? Ó, se você chegar perto de um rico, que é importante, aí você não gera conexões. Não. E a frase, realmente, você é condicionado àquilo. O seu cérebro é obediente. É obediente. E aquele é implantado durante tanto tempo na sua vida que você vive como se fosse real. E atrapalhando a sua oratória toda. Toda. Aí olha só. Aí eu comecei a... Eu olhava as pessoas que faziam teatro e eu dizia assim, caraca, eu queria fazer teatro. Deve ser mó da hora. Divertido. Aí eu comecei a conversar com os meus amigos mais chegados. Eu dizia, eu vou fazer teatro. E eles, altamente motivadores, falavam o quê? É doido, né? Fazer teatro? Só faz teatro quem tem o dom. Só faz teatro quem tem o dom. Tu não sabe nem falar. Pra tu se apresentar lá na frente, um Deus nos acuda, vai fazer aquele teatro, só vai passar vergonha. E a mãe falava o quê? Não, filho, vai não. Faz isso não. Não, teatro é só pra quem já nasce com isso aí. Não vai fazer isso não. Vai fazer curso de computação, vai fazer isso. Não vai com esse negócio não que Vai fazer o que dá vai dinheiro. passar vergonha. Vai fazer o que dá dinheiro. Vai passar vergonha lá na frente. Por quê? Porque ela queria proteger. A vergonha que ela tinha, ela não queria que eu passasse. E eu fiquei durante 6 meses, 1 ano, eu disse, não, eu queria tanto fazer, eu vou fazer. E eu decidi, vou fazer.
Comecei a fazer. E aí eu comecei a ir para aula de teatro. E como eu não tinha a habilidade que alguns tinham, eu estudava mais do que todo mundo. Uau. Que interessante. Eu tinha que estudar mais do que todo mundo. Eu tinha que chegar antes. Eu conversava com a professora. Eu conversava com o professor. Eu comecei a procurar cursos fora do colégio. Eu comecei a fazer curso de clown. Fiz mais curso de teatro. E fui fazendo. Até que no final do ano, no dia da apresentação, eu decorava as falas de todo mundo. Eu treinei muito. Muito mesmo. No final do ano veio a recompensa. Foi o quê? Apresentação para 500 pessoas no Teatro Dragão do Mar, em Fortaleza. Uau. Quando eu fui apresentar essa peça, eu apresentei, foi bom demais, curti todo o processo. E no final da apresentação eu ganhei um prêmio como ator revelação. Que incrível. É por isso que o nome dessa palestra eu tenho uma palestra que é Falar Bem Não É um Dom. Porque se eu fosse ligar porque as pessoas falavam para mim, eu nunca tinha começado. Uau. Então, falar bem é treinável. E você dá essas palestras em empresas? Dou em empresas. Hoje nós temos um escritório em Sorocaba, onde a gente ensina, dá curso lá também, de 2 dias presencial. Nós damos curso online para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Porque quando você melhora a sua oratória, o que é oratória? Eu fui fazer uma vez um workshop, eu disse assim, quem sabe o que é oratória? Você vai ensinar a gente a orar? Ah, olha só. Aí eu disse, não tem nada a ver com isso. A oratória é a arte de falar em público. É só isso. Então, quando você aprende essa arte e domina, você melhora seu relacionamento, você melhora as suas vendas, você melhora seu network, suas conexões. Então, a oratória, ela te ajuda muito. Não, tenho certeza que oratória era para ser disciplina. Deveria. Como matemática, física, química, biologia e oratória. Sim. Por quê? Porque as pessoas... Hoje, alguns professores, a maioria, vamos dizer assim, eles não são treinados. Eles são técnicos, né? Eles são Eles entendem técnicos. muito bem do assunto deles. Isso. E eles acham que é óbvio para os outros que estão ali aprendendo. E não tem essa destreza, né? Essa Isso. oratória para... E não sabe conduzir o aluno. Aí parece que eles têm... Alguns professores têm um prazer de dizer assim, ó, Miguel, é a sua vez. Vai. Ele vai com vergonha. Ele não vai conseguir. Parece que eles ficam assim. E a pessoa chega lá na frente e não sai nada do conhecimento. Olha só como é. É louco isso aí. E, voltando aqui pro colégio, né? Eu comecei a trabalhar, ganhava meu dinheiro, minha madrinha ficou mais tranquila. Começou a comprar uma casinha para ela, né? Nossa, eu acho que te aliviou também. Me Aliviou aliviou. os dois, né? Isso, me aliviou. Eu sou muito grata a ela, a Ioneide Gomes de Mello, porque ela, pagou ali meus estudos durante muito tempo, né? Sou grata à minha mãe também, a Ivoneide, a Leudinha. A Leudinha foi a que me criou. Ela cuidava de mim. Ela hoje é minha mãe, eu considero ela como minha mãe. Entendeu? Incrível. Era a pessoa que cuidava de mim ali. Eu digo, meu Deus, se não fosse ela, quando eu caía, era ela que se levantava à noite para me levar no banheiro. Ela que ficava abraçada comigo para dormir. Meu Deus. Entendeu? Então hoje eu sou muito grato a Deus pela vida dela também. É legal, né? que você tem esse olhar, né? Não de não ter tido um pai, mas de ter ganhado Eu ganhei muita coisa. muitos Muito outros amor, a amores. recompensa que eles me davam para eu não sentir a falta, foi muito bom. Deus, ele não abandona o filho. Deus não abandona, não. Ele E nem manda o os canto. anjos, né? E nem o canto. Mas tem pouco tempo ainda aqui, né? Tem pouco Ai. tempo, né? Como é Não, que eu tá? tô aqui por conta das perguntas, mas, gente, eu vou até desligar esse celular aqui, porque não precisa fazer a pergunta. Tá tão fluido, tá tão bom, tá tão gostoso. Obrigada, viu? Não, eu que agradeço. É o primeiro podcast que eu tô falando sobre isso. Meu Ai, Deus, gente. obrigado pelo convite. Não, eu agradeço demais. Eu acho que esse assunto é extremamente necessário. Demais. As pessoas negligenciam. Ai, é tão simples, né? Ai, pai, o que pai tem a ver na vida de um filho? É. Pai é tudo, né? Pai é tudo. É os Pai 50%. É os 50, 50, 50. Você sabe uma coisa, assim, só fugindo um pouquinho do assunto,
Nós que somos mães, a gente tem que prestar muita atenção, porque quando você fere a figura paternal do seu filho, você está ferindo diretamente a ele. É como se você estivesse apunhalando ele. Os 50% é o pai. É. Então, ele acaba interfere diretamente na autoestima dele. Porque se meu pai não presta, né? Como muitas mães dizem, e pais também, sua mãe não presta, seu pai não presta. Então, quem não presta sou eu. Isso. E ele vai se destruindo. Essa metade dele fica... É como se fosse uma árvore. Fica um buraco. Metade verde, metade seca. Metade seca. Uau, que dá pra fazer uma imagem, né? Veio a imagem na minha cabeça. Eu li alguma coisa aí essa semana sobre isso. E assim, você falou tudo, né? Então assim, mãe, assuma os seus 50% e pai, assuma os seus 50%. Porque é fundamental na vida de um filho ter um pai e ter uma mãe presentes na vida do filho, cada um com seu papel. É Exato. muito importante. E aí eu comecei a estudar, fazer meu dinheiro, né? Aí a venda, ela entrou aí. Porque como eu tinha uns R$ 35 e muitas vezes eu descia por trás, eu comecei a juntar um dinheirinho. E aí o Anderson, que era meu amigo, que era o cúmplice, que eu inclusive trabalhei com ele na iByte, ele que me ajudou a entrar na iByte como vendedor. E aí ele foi gestor também na iByte, depois eu fui gestor, né? Hoje ele é treinador, palestrante, fala sobre vendas, gestão também, né? E hoje eu também, Você então nós também. dois, a gente senta Incrível. assim hoje, a gente olha um pro outro e fala assim, cara, como é que pode? Ele morava num bairro, Imagina essa que o nome- reflexão. ele morava num bairro que o bairro era um bairro muito perigoso, que era conhecido como Rabo da Gata. Uau, no Ceará, né? Lá, Que é um pouco mais perigoso É um pouco ainda. mais perigoso, né? E aí a gente às vezes sentava lá no Rabo da Gata, ia comer um espetinho, né? Aí ele fala, aí hoje a gente já jantando em cantos melhores que a gente pode sentar hoje, né? Eu, minha esposa, ele, a esposa dele, a gente viaja muito juntos também, né? Nós quatro ali, nós temos um vínculo muito forte. E aí a gente olha assim um pro outro e fala assim, cara, como é que pode, né? Saiu lá do Rabo da Gata pra estar hoje aqui, Imagina. né? E assim, e ele tem uma história de pai também muito forte. Eu conheci o Anderson, ele morava num kitnet que quando alagava não dava para descer. Ele morava em cima e embaixo subia assim uns 2 metros, Uau. né? Então não dava para sair. Eu chegava lá e ele apanhava muito do pai dele, né? Hoje ele já ressignificou isso, mas a mãe dele foi um pai e mãe também, né? Quis ser o pai e mãe também. E a gente conversava muito sobre isso, da falta que os pais sentiam. E a gente acabou sendo esse parceiro mesmo assim, que hoje ele mora em Fortaleza, né, ainda. Né? Ele, cara, é um cara que tá crescendo muito, é um dos melhores de Tem Fortaleza que vir hoje. aqui. Vem aqui, ó, Anderson, já vem aqui, Convite Anderson feito. Gomes. Anderson Gomes é o nome dele. E assim, eu sou muito grato a Deus pela vida desse cara, porque nos momentos mais difíceis da minha vida ele tava comigo, né? Ele também, acabei que eu sendo um pai para ele sendo um pai para mim, né? Porque a nossa ligação é muito forte. E aí ele chegou com a ideia. Ele disse assim, ele sempre foi um cara muito negociador. E eu já era, Estrategista. e como eu já tinha virado essa chave, eu sempre viro a chave muito rápido. Eu saí dos 15 anos de não conhecer pouquíssimas pessoas no colégio, e eu já estudava há muito tempo, 7 anos no mesmo colégio. Eu não conhecia quase ninguém. Eu disse, eu quero ser o cara mais conhecido do colégio. E assim foi. Quando eu entrei no teatro, eu comecei. Aí eu entrei no trabalho, eu comecei. Então eu era monitor de informática. Então eu comecei a conhecer pessoas. No teatro, mais pessoas. Futsal, mais pessoas. Vôlei, mais pessoas. Eu tinha várias galeras. Eu tinha a galera Quicksilver, a gente tinha uma gangue mais ou menos no colégio, né? Que era a galera Quicksilver. A gente se juntava, brincava, eram os surfistas e tal. E eu tinha amizade com todo mundo. Eu sentava na sala, na frente, no meio e atrás. Uau. Nos 3. Um dia eu sentava no meio, outro dia na frente, outro dia atrás e fazia amizade com todo mundo. Eu fazia amizade com a galera do RPG, que jogava. Que são, Né? eles são mais fechadinhos, os mais nerds, né, ali, são mais fechadinhos. Eu fazia amizade com eles. Fazia amizade com todo mundo, porque eu queria ser o cara mais conhecido do colégio. Que incrível.
E aí eu comecei E o teatro network. te ajudou O nisso. teatro me ajudou pra caramba, pra me conectar com as pessoas. E aí, o Anderson chega pra mim e fala assim, cara, vi uma oportunidade. Os dois visionários. Vi uma oportunidade pra gente ficar rico. Uau, pra ficar rico. Qual foi? Conta pra mim. Aí ele disse, cara, eu vi ali no centro, lá no shopping, tinha um shopping que era chamado Beco da Poeira. Beco da Poeira. Muito bom. Era a lojinha dos japonês e dos chinês, né? E aí tinha... Eu acho que era o Brás. Era o Aham. Brás lá de Fortaleza. Ele disse, eu encontrei uns relógios que os nossos amigos ricos usavam. Que eram uns relógios da Swatch. Sei, eu sei qual é. Sabe qual é? Aham. Eles tinham uns desenhozinhos que eram, tipo, eram uns negócios, eram uns relógios animados, assim, que o original era 700 conto na época. Aí disse, encontrei. Do Aí eu chinês. falava que era relógio pirata na época, né? A minha advogada, Gisele Moraes, que vai assistir isso aqui, né? Aham. Lá de Sorocaba, ela disse assim, Miguel, não fala mais relógio pirata, nem falsificado. Eram inspirações. E Relógios inspirados na marca Swatch. é um nome chique de se É, falar. um nome chique de falar. Eu, entendi, beleza, vou pegar isso. E aí ele disse assim, cara, é 11h50 e a gente vende por 25 no colégio. Como você conhece muita gente no colégio, você vende e eu negocio a compra. Eu, fechou. Incrível. Pega na minha mão, pegou na minha mão, eu disse, fechou, tá, sociedade, né? Vamos montar um negócio, montei. Aí eu peguei os meus R$ 35 que eu recebi do colégio, entreguei na mão dele. Aí ele tinha 35, mas só que ele sempre foi mais econômico do que eu. Ele tinha mais... Só sei que ele tinha R$ 54 e eu 35. Aí a gente entrou meio a meio. 50-50. Beleza, fechou. Fomos lá no chinês, compramos lá os relógios. E aí veio. A gente vendeu, Gabi, tudo no mesmo dia. Meu Deus. Eu cheguei no colégio, na hora do intervalo, na hora do recreio, Aham. que tocou, eu cheguei com os relógios assim, ó, aquele saco preto, né? Aham, Peguei aquele aham. saco preto cheio de relógio, joguei assim na mesa. A galera toda disse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele. 25 conto. Rapidinho. Depois eu cobro na sala de aula. Eu chegava na sala, só fazia assim, ó. Próxima semana, beleza, fechou. Aí a gente pegou o dinheiro todinho que a gente recebeu, 25 de cada relógio, investimos tudo Em novamente. relógio não. Compramos. Aí ele já conseguiu barganhar. De 9,50 saiu por 9,50. E Peraí, continuamos. de 9,50, Oh, de de 11,50 11,50 para 9,50. um bom desconto. Opa! Aí o chinês viu oportunidade na gente também, né? Aham. Esses meninos vão longe. E a gente, vendeu tudinho de novo. Voltamos lá no chinês de novo e toma. E pá, e pô, e toma, e toma. E começamos a crescer. Que incrível. E aí a gente já tava com mais de 50 relógios de estoque. Aí a gente começou, na época, não tinha esse negócio de blogueiro, de influencer, mas tinha os mais conhecidos do colégio. Aham, os populares. Isso. Aí os relógios que estavam encalhados, que não saía, que eram os mais difíceis de vender, que não sei por qual motivo, razão, circunstância, a gente escolheu aquele modelo, né? Pra pegar todos os públicos. Tava lá. Aí a gente pegava e dizia assim, vamos dar esse aqui. Gente, que pensamento. Vamos dar esse aqui para aquela que é muito conhecida. Aí tinha a pessoa que era mais conhecida do teatro, tinha a pessoa que era mais conhecida do futsal, do vôlei, tá? A gente começou a dar para essas pessoas. E aí gerou, né, aquele... E nem tinha Instagram naquela época. Não tinha Instagram, não, esquece. Não tinha... Mal tinha internet, era discada, era discada. Era ali, aquela né? que a gente ficava ansioso, né? Meu o Deus, coração não tá- carrega, né? Não carrega. Enfim, aí... Beleza. Um belo dia, a gente foi para uma casa de praia do Bruno, né? Era um sítio, na verdade, um sítio do Bruno, e tome pau, beber cachaça lá. Na época a gente bebia, hoje não mais, graças a Deus. Mas aí o espírito do rico se apoderou da gente. Putz, Foi a primeira quebra que nós tivemos. vocês deram um passo A mais empresa pra cá. quebrou. O dinheiro todinho dos relógios, a gente começou a pagar lá coisa lá e tal, e quebrou, né? Mas, enfim, hoje cada um consegue fazer o que faz, porque a gente... Eu acho assim que a quebra de uma empresa, eu já investi R$330 mil numa empresa. Quando eu saí da direção comercial de uma empresa, eu abri uma loja e aí eu investi R$330 mil. Meu, quebrou, veio a pandemia, não deu certo. Prêmio. Eu também não me senti à vontade, porque eu era acostumado a viajar o Brasil inteiro dando treinamento. Você E sempre agora foi mais livre, né? eu sempre gostei disso aqui, de viajar e tal. Então, quando eu sou convidado para palestrar, eu vou com o maior prazer.
Eu viajo de carro, viajo de avião. A gente já foi para Manaus andando de barco para chegar em cantos para poder, legal. né? Então, assim, eu amo estar livre, estar solto, né? Então, hoje eu não consigo mais ficar dentro de uma loja vendendo, atendendo cliente. Eu acho legal quem consegue. Mas hoje eu gosto mais disso, de visitar empresas, ajudar empresários a vender melhor, a ter uma gestão do seu time, a engajar o time, cultura organizacional, a ensinar as pessoas a falarem em público. Então, isso faz mais parte hoje da minha missão de vida. Melhorar e transformar a vida das pessoas que me cercam. Não é de qualquer pessoa, é só das que me cercam. São as que decidiram estar perto de mim, né? E eu acho isso muito bacana. E aí, eu comecei a trabalhar no colégio, a estudar. Isso me aliviou a pressão da minha madrinha, né? E depois, isso pela falta de um pai financeiro, também ali na minha vida. Você Porque teve uma questão de sobrevivência. de sobrevivência, isso. Então a O instinto sobrevivência de te sobrevivência trouxe veio. estratégias. Isso, E os aliados da jornada. isso. Né? Instinto de sobrevivência. E com tudo isso, finalizando agora, esse podcast tá incrível. Gente, ele tem que voltar, não tem? Acabando. Tem muita coisa. Assim, com tudo que a sua jornada inteira te preparou pro dia de hoje. Te preparou para a Sim. profissão de mentor, de palestrante. Você tem uma história incrível por trás de cada ensinamento que você passa, porque Sim. você viveu. E esse é o papel do mentor, né? Então, quando você sobe num palco, você sobe com a certeza de todo o seu conhecimento, porque você não pegou num livro. Não. Inclusive, você transferiu para um Isso. livro, você escreveu a sua própria história. E eu queria que você desse um recado para finalizar aí para as pessoas, seja seus alunos da escola de oratória, os seus ouvintes ali da palestra, ou para quem está assistindo o Empreendedor. O que você traz de aprendizado com tudo isso? O que você falaria, vai, pro Miguel lá atrás, o Miguel pequenininho? Boa. Qual que é o ensinamento que você tem de tudo isso, a maior lição? O que é que eu falarei pro Miguel lá de trás? Vai ter a parte 2, hein? Vai, por favor, É a gente. A gente tem que falar parte dois. mais do livro ainda. Vamos falar. Isso, vamos. Recado que eu dou. Se eu olhasse hoje pro Miguel lá de trás e falasse assim, cara, continua, não para e não perde o destino. Continua no propósito, não se distraia, porque a distração, ela faz com que você chegue no seu destino durante um tempo maior. Se eu não tivesse me distraído tanto no meu percurso, eu teria encurtado o caminho. A Bíblia fala que o povo de Israel saiu do Egito debaixo da proteção de Deus, guiado por Moisés, e a viagem, que seriam 40 dias, virou 40 anos. Nossa. Porque eles se distraíram muito. Eles reclamaram muito. Eles murmuravam. Imagina 40 anos sendo mantidos por Deus, porque Deus ele mandava o maná. Ele mandava a coluna de fogo para aquecer a noite. Ele mandava a nuvem para dar sombra para o povo de Israel andar. E mesmo assim, o povo reclamava. Nossa, Eles falavam assim, ó, é melhor a gente voltar para o Egito para comer cebola. Nossa, e como isso acontece com a gente hoje? Quando a gente está no caminho e no meio do caminho que diminui os neurotransmissores ali do começo, né? A gente fala, ai, como é fácil voltar para quem a gente era antes. De onde a gente saiu. E não volte. Não. Você que está assistindo, não volte. Não tenha esse pensamento. Não queira voltar lá atrás. Vá para frente, vá para o destino. Não se distraia, continua. Porque as distrações, elas te impedem de chegar no destino mais rápido. Muito bem. Gente, a gente aproveitou muito de você, viu? Obrigado, Muito obrigada. Gabi. Ele veio lá de Sorocaba, gente, Foi, para viu? fazer especialmente para esse podcast. Estou muito feliz por isso. E que Deus abençoe sua vida, Amém. que você consiga passar a sua mensagem como você faz, no seu olhar você Amém. passa a sua mensagem. Amém. O brilho do Espírito Santo é visível aqui. E eu me sinto muito privilegiada de estar aqui no dia preparado por Deus para nós. E muito Deus obrigada. é lindo, né? Deus não é Ele é gente, não. maravilhoso. Deus é Pai. Ele é. Ele é incrível, gente. Muito obrigada pela sua Obrigado. audiência. E, ó,
Onde a gente te encontra? Onde? Qual rede social? Como que faz para comprar seu livro? Fala um pouquinho É bem disso. facinho. miguelkelson.mk. Kelson com K. Com K. miguelkelson.mk. Esse é meu Instagram, né? Eu falo muito lá sobre vendas, gestão, oratória, mas como Deus, ele tá me direcionando para esse caminho, eu vou começar a falar sobre paternidade. Hoje, eu e minha esposa, a gente tem esse congresso, que é o Cresce Lash, né? Sim. Esse congresso que é voltado para a área da beleza e onde a gente traz muitos palestrantes, inclusive, para não dizer não, né? Já queremos convidar aqui a Ai, Gabriele meu para Deus, estar ao vivo. palestrando, Nossa, né, no claro Cresce que eu vou. Lash de novembro. Que Tá. incrível. É um convite mesmo? É um convite. Ah, que incrível. Eu vou, a minha resposta é Viu? sim. Então, olha só, viu como as câmeras ajudam, né? Não tem nem como dizer não, viu? Seja Ai, que seja incrível. bem-vinda aí, Muito obrigada. tá? Ao Irei grupo com de o maior palestrantes, prazer. então, coisa boa. E, Que gente, incrível. obrigado pelo tempo de vocês também. Segue lá no Instagram, né? Segue o Grupo Crescer também, que é o grupo onde... Hoje esse grupo é o que vai estar falando sobre vendas, gestão, oratória. Grupo Crescer. Grupo Crescer. Arroba. Arroba Grupo Crescer. Tá. Ponto MK. Muito bom. E quando lançar o livro, você vem com um livro. Vem com o livro. E a gente vai falar de capítulo a capítulo. Fechou. Tá bom? Fechou. Bora fazer isso. Muito obrigada, viu? Obrigadão, Deus te viu? abençoe, te Amém. ilumine com muita força, com muita Amém. saúde, para você Amém. transbordar o que você já vem Amém. transbordado aí. Obrigado. Parabéns, viu? Sua história é maravilhosa. Obrigado. Tamo Gente, junto. obrigada. Até o próximo Pode Ser Franca. Fica ligado aí. Fica ligado. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.